pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Papo com a Pan. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, útil e extremamente agradável. E eu tô com um convidado especial aqui. Estou aqui com o Felipinho, ou Felipe Arakakis. Tudo bem, Fê? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pan. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez nesses estúdios incríveis aqui da... A gente se sente importante, Olha, não é verdade? com tudo isso de Esse câmera. monte de luz, câmera. Eu fico então. até... Nossa, eu sou assim mesmo? Te entendo. Sinto isso até hoje. E nós vamos falar sobre um assunto que, se você ainda não conhece, você está atrasado. Esse assunto é a sociedade do game. Felipinho, vamos começar do começo. O que é essa sociedade do game? Para quem ainda não conhece, poderia dar uma explicação pra gente, por favor? Claro. Sociedade do Game é um conjunto de vários parceiros que gravaram vários conteúdos, então não tem só o meu conteúdo ali, tem conteúdo de gente incrível, tem do Kim, da Mari, tem de diversos aqui, eu não vou falar todos, senão eu esqueço de alguém, né? Então é melhor a gente vai lá conferir, aí você tira por conta ali, né? Então são vários conteúdos com o destino de tornar a vida do trader uma jornada, principalmente para o iniciante, uma jornada incrível. Mas não é só para o iniciante, isso que é o mais legal. Então, tem para todos os níveis. Então, você chega ali, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade sobre algum tema, eu não sei por onde começar, eu caí de paraquedas nesse mercado. Então, é um ótimo caminho você ir lá, porque tem vários conteúdos onde a pessoa começa a entender o que é uma análise técnica, uma questão comportamental, tem assuntos mais avançados, então tem muitos conteúdos legais ali. Muito bom. E geralmente quando a gente fala, de conteúdo, usou a palavra curso, já tem um preconceito, né? Já acha que a gente quer vender alguma coisa ou que não tem valor por não ser uma venda de alguma coisa. E aí eu queria puxar esse assunto com você, Felipe, principalmente porque você é um trader avançado, né? Você é um trader experiente e eu acho que dá para dizer assim, a sua trajetória no mercado conta muito com algumas dicas, alguns caminhos que você tomou a decisão de passar, obviamente, né? Uhum. A sociedade do game você vê como algo que agregaria para o seu começo, por exemplo, para quem está começando e quer sair do ponto A para o ponto B, chegar ali num objetivo mais rápido, você vê alguma relevância nisso? Com toda certeza. Eu imagino para que seja um lugar que eu gostaria de ter esse acesso se fosse há uns anos atrás. Eu comecei a estudar em 2017 e naquela época tinha poucos profissionais, não posso falar efetivamente quando eu cheguei que era tudo mato, né? Teve as pessoas mais velhas, que eu não vou citar o Kim aqui, mas tem a galera... Com todo respeito, com todo né? respeito, mas teve a galera que realmente, quando chegou, era tudo mato. O meu já era uma pracinha, já Já tava tinha uma mais... casinha ali no cantinho, né? Então, assim, pra mim, com certeza, se em 2017 eu tivesse uma quantidade de profissionais engajados para fazer aquele portfólio de conteúdo incrível, eu com certeza acelerei meu processo, né? Eu acredito muito que tem essa relação da gente escutar pessoas mais experientes, alguma coisa que às vezes você está deixando passar ou você não está dando a devida atenção. Perfeito. Então, assim, é uma questão que, se você pelo menos for lá escutar com muita atenção, pelo menos você vai entender o que é o mercado, pelo menos você não vai dar uma de aventureiro, cair de paraquedas a ponto de quebrar a conta. Exato. Então, ali tem uma preocupação com cada tipo de pessoa que vai vir daquele mercado, independente de faixa etária, de o que fez na vida, condição financeira. Então, ali ele está democrático para todo mundo. Tem acesso e consegue ver, e isso é o legal, né, de tudo. Sim. E totalmente gratuito. Tudo que você precisa é ser cliente do Grupo XP, de uma das nossas marcas. Então, XP, Rico, Clear ou Modal já tem acesso a tudo gratuitamente. Uma próxima pergunta ou um próximo papo para a gente bater, eu acho que seria a palavra certa. Quem está começando não consegue enxergar que existe essa possibilidade, mas chega uma hora
que operar com 1, 2 contratos para de fazer sentido financeiramente. Concorda comigo? Claro. E é muito difícil sair desse 1 para 2 contratos, né? Ou Exato. de 2 para 4, enfim, dar esse passo a mais para tamanho de mão, para uma maneira de gerenciar o risco também das suas operações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga isso e principalmente se tem alguma coisa na sociedade do gay, né, que possa ajudar quem está nessa fase e quer chegar nessa fase da maneira correta, como foi o seu caminho, vamos dizer assim. Perfeito. Então, Pan, inclusive, né, fazendo o jabá, mas, ou não querendo fazer o jabá, mas já fazendo, é um conteúdo, inclusive, que a gente abordou ali. E a parte legal disso tudo é porque realmente, quando a gente fala de aumento de mão, aumento de contrato, a gente coloca em duas perspectivas. Isso é uma opinião pessoal, e eu gosto de falar assim para as pessoas, eu não consigo falar de algo que eu não vivenciei, é uma coisa genuína minha, né? Então, tudo que eu tô falando é uma coisa que deu certo pra mim, logo não é o único caminho. Então, a gente tá aqui de alguma forma pra inspirar o caminho de vocês, não que seja a verdade absoluta, né? E a primeira etapa que eu acredito que seja interessante a gente discutir vem primeiro da capacitação. Eu não posso aumentar a mão só por aumentar. Então, eu preciso entender se eu realmente estou preparado para esse aumento de mão, isso emocionalmente e principalmente se está dentro de um plano de aumento de mão. É muito similar quando eu estou empreendendo com algum tipo de comércio ou qualquer que seja, é um planejamento onde eu almejo crescer. Então eu preciso ter esse preparo para que esse crescimento ele não seja maior do que as pernas, por exemplo, né? Então, inclusive, é uma parte ali do conteúdo que é direcionado a isso. Eu vou te jogar várias perguntas para você tentar elucidar um pouquinho de como você pode fazer esse plano melhor, né? Só para Muito não bom. aumentar a mão por aumentar. Então daria para dizer que nessa sua trilha, nesse seu curso que tem dentro da sociedade, você ensina um passo a passo de como chegar lá num aumento de mão de uma maneira saudável. Perfeito, perfeito. Eu acredito que as pessoas, se puderem, pelo menos, ouvirem a parte principal, que talvez seja o início. Eu já vi até alguns comentários de algumas pessoas falando, olha, mas ele já está falando de alavancagem, mas às vezes não parou para ver o curso, né? E às vezes colou algum tipo de crítica, mas eu falei, pô, para ver um pouquinho ali, que o começo eu pego na mão para mostrar assim, ó, vamos direcionar primeiro para isso, porque é aquele negócio, eu não posso te proibir de aumentar a mão, mas você vai fazer isso com um pouco mais de responsabilidade, então eu vou apontar se você tem essa condição financeira para fazer, se às vezes faz sentido, porque tem muitas pessoas que não enxergam o todo, o impacto que eu tenho de aumentar um contrato, quanto que isso está representando por operação, quanto que essa operação por risco vai minar do meu gerenciamento diário, consequentemente, ao longo do tempo, quanto que isso vai me fazer entender que eu preciso de um certo capital para fazer esse planejamento, para você não colocar algo que você não possa. Perfeito. Então, a parte inicial, ela é conduzida dessa forma. A segunda parte que eu coloco ali é justamente tentando estabelecer em duas visões também. Porque assim, eu sou um scalper, né? Então eu vou conseguir falar com muito mais propriedade de operações de scalp. Vamos assumir que a pessoa que está assistindo não saiba o que é um scalp ou um scalper. Boa. O que o scalper faz? Boa. Então vamos colocar em palavras simplificado, assim. O scalper, tá? É o cara que faz, ou a pessoa, o trader, que faz operações de scalp. Vamos separar para a pessoa não falar, eu sou um scalp. Não, você é uma operação. Então, ou eu faço scalper. Então, vamos criar o dialeto correto aqui. E aí, então, o scalper, ele faz esse tipo de operação. O scalp em si, por definição, se a gente procurar isso em vários locais, assim, de livros mais antigos e tudo mais, você vai encontrar que é uma operação rápida. Então, por definição, é uma operação rápida. Dentro dos ambientes no qual tive o privilégio de ser aluno do grande Aliakim Pereira de Sá, grandioso Quinzão,
eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o que é esse tipo de operação e como ele vê. Então, é um tipo de operação que a gente vê essa questão mais rápida, só que a gente vai ter o local, os locais ideais para fazer essa operação. Então, só para distinguir que senão a pessoa sai clicando em qualquer lugar, Exatamente. achando que é um scalp, e não, tem local certo. Então, se eu fizer uma operação curtinha, rapidinha, eu não posso chamar de scalp. Por definição, talvez você possa. Mas dentro do ambiente aqui do Kim, por exemplo, do corpo de conhecimento que eu tive, o ideal é eu falar assim, vamos fazer o scalp ali no rompimento da máxima do dia, no pivô de 60 minutos. Então aí a gente começa a definir, às vezes a pessoa que quer fazer uma operação rápida, mas não de forma aleatória. Então a gente tem justamente esse ponto, que é ter um plano. O certo é esse, né? Ou seja, tem um plano para quando, como e o tamanho de mão principalmente, né? Bom, vamos finalizar. Infelizmente está acabando com uma última pergunta para você, Felipinho. A gente escuta muito sobre que tem um tripé para o trader ter sucesso, né? Então, parte técnica, psicológico, gerenciamento de risco, e que cada uma tem um peso, obviamente. Você acredita nisso? Você acha que realmente o trader precisa ou é bom que ele tenha conhecimento nesses 3 assuntos, nesses 3 tópicos? Acho que a palavra melhor seria busque conhecimento sobre esses 3 ou foque em um só? Qual é a opinião do trader experiente, Felipe? Boa. Então, eu realmente acho que é uma necessidade, né? Não tem como a gente pensar num profissional que trabalha nessa área que não tenha isso, né? Eu acho que quando a gente fala de especialização, de isolar, tem muito a ver com a parte técnica, mas a parte técnica é um dos pilares, né? Então, é imprescindível que a pessoa realmente ela se desenvolva num aspecto, sim, psicológico, emocional, mental, com técnica, né? Vai precisar ter isso e ter um plano. Então, assim, se a gente for fazer um paralelo, tudo isso tem na sociedade do game. Então, a pessoa ela conseguiria desenvolver nesse aspecto, né? Por exemplo, o conteúdo no qual eu fui desenvolvendo com vocês é um conteúdo que vai fazer parte do plano. Então, não é um meio ainda, né? Então, não pode ser efetivamente o início e muito menos o fim, mas é um meio, onde a pessoa ali ela vai agregar com alguma coisa que ela tem. Se eu não me engano, o Nelson Lee participou. Então tem todo esse aspecto, tem gente que precisa entender o que é um mini contrato, vai ter ali, vai ter um pouco de análise técnica. Então, tudo isso é necessário para o profissional. Para algumas pessoas, assim, quando eventualmente você tem um privilégio de você conhecer a tua corretora, por exemplo, vira e mexe com os alunos do Kim, a gente faz uma visita aqui na corretora. Quando a gente olha os alunos passando, por exemplo, em alguns ambientes, a gente fala, olha como é que o pessoal aqui está se capacitando, olha o time que tem, olha o know-how que o pessoal tem. Então, assim, eles não são amadores, né? Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente traz isso para os alunos que olha a discrepância, às vezes, de um profissional que está aí aqui um tempo e uma pessoa que está chegando. Então, precisa construir isso com muita responsabilidade e, justamente, paciência para cada etapa ser muito bem gerida. Perfeito. Então, com certeza, eu acho que é um meio necessário nesse meio profissional, né? Maravilhoso. Então, para resumir tudo que falamos até aqui, gratuito, basta você ser cliente de uma das nossas corretoras. Tem conteúdo teórico, técnico, gerenciamento de risco, plano de gerenciamento de risco também. Temos artigos, e-books, temos relatórios. Tem muita coisa, gente. Eu queria ter assistido esse curso do Felipinho quando eu comecei, juro, tá? Que eu teria evitado várias cagadas que eu fiz lá no começo. Então, se inscreva, é totalmente gratuito, não tem pegadinha, só participar. E vamos pro sim ou não? Finalizar esse quadro? Bora. Então vamos lá. O final são 5 perguntinhas que você só responde com sim ou não. Super fácil. Boa. Então bora. Não tem um não sei no meio. Se não souber, tá tudo bem também. Pode soltar o não sei, né? A gente libera, o Felipinho pode. Então vai. Primeira, conseguimos ter acesso à sua trilha de forma gratuita? Sim. Facinho. Existe trilhas para qualquer perfil de trader? Sim.
Sua trilha é indicada só para iniciantes? Não. Muito boa. Entrar na plataforma te ajuda a garantir uma melhor performance? Olha, é um grande sim. É um grande sim. Boa. E você, como um trader experiente e consistente, vê como um diferencial esse hub da sociedade do game? Com certeza, eu não vi em nenhum outro lugar. Então, Isso aí. isso de verdade. E ainda com a galera que eu sei que tá construindo isso, dá mais peso ainda. Não é qualquer conteúdo, né? Eu com 1,5 m, obviamente, não dou tanto peso no conteúdo ali. Mas com muita gente incrível ali, você vai realmente aprender muitas coisas. Assim, o mínimo que você vai ter ali é um conhecimento muito rico. Aí basta você aproveitar, tirar dúvida, pergunta, procura em rede social, a gente está ali para ajudar. Maravilhoso. Felipinho, muitíssimo obrigado pela participação. Sempre um prazerzaço bater o papo com você. Tenho certeza que agregou muito pro pessoal também. Nos vemos numa próxima. Com certeza. Muito obrigado, Pan. Obrigado, pessoal. Obrigado todo mundo aí. Espero que você tenha gostado desse quadro. E cerramos com chave de ouro esse papo com a Pan, Sociedade do Game, hub gratuito para você que opera aqui com a gente. Então, se inscreva agora. Gente, se joga, assiste tudo que tem lá, lê tudo que tem lá e nos vemos numa próxima.